Muito bem, boa noite cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. Mais um dia que nós estamos aqui para aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Nós vamos fechar hoje esse ciclo da Escola de Evangelistas e então nós vamos estar dando continuidade, como nós fizemos nas últimas aulas, falando a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos, tá? E nós vamos começar, vamos ter uma palavra de oração e aí damos sequência então neste texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de ter livre acesso à Tua Palavra. Amém. E também para aprender do Senhor, aprender pelo Teu Espírito Santo para sabermos quem somos e o que nós podemos fazer pela autoridade do nome de Jesus Cristo, ganhando vidas para o Teu reino, pregando o Evangelho e aqueles que especialmente têm o ministério de evangelista. Senhor, Deus, nós pedimos que a graça do Senhor seja derramada sobre nós nessa noite. Obrigado pela presença de cada um que está aqui. Aqueles que vão estar ouvindo e participando depois, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e corações para recebermos a palavra que procede da boca do Senhor, pela Tua palavra escrita, ó Deus, e nós possamos assim aprender e sermos fortalecidos para fazer a Tua vontade nesta geração. Assim, eu agradeço e peço a Tua bênção nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Eu acredito que hoje até a aula vai ser mais curta, o assunto que nós vamos tratar aqui. É claro que a gente... Só tem nós dois. então, estamos aí, Os comentaristas, tá? Então, vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, as perguntas, a gente vai conversando. Mas eu creio que vai ser um tema relativamente curto. Claro que eu estava falando aqui, a gente tem muitos desdobramentos, tá? Que a gente vai... toca no assunto, de repente aquilo abre margem para outras coisas, Então... E nós encerramos na última aula em Atos capítulo de número 17, quando eu estava lendo com vocês, mostrando o apóstolo Paulo em Atenas, E ali ele vendo, aqueles ídolos, aqueles deuses ali, e aí ele viu uma imagem ao Deus desconhecido, tá? E ele fala, é esse que eu estou anunciando para vocês, o Deus que criou todo o universo, criou todas as coisas, que colocou a respiração no homem e é Ele de quem nós somos criatura, tá? É esse Deus que eu anuncio para vocês. E anunciou que este Deus enviou um homem, Jesus, para fazer a ressurreição dos mortos. Aí naquele momento ali houve uma confusão lá no Areópago em Atenas, E então ele teve nesse momento essa oportunidade de estar falando para os gregos ali na cidade de Atenas. E depois, capítulo 18, ele vai para a cidade de Corinto, tá? Que também ali estabeleceu uma igreja. Aí nós temos as cartas, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, quando ele evangelizou ali. E logo em seguida, e aí nós vamos ater a esse texto hoje, Atos capítulo de número 19, tá? Eu vou ler a sequência aqui do texto e aí a gente vai estar tecendo alguns comentários a respeito do que está escrito aqui. Versículo 1, Atos 19, 1, fala assim: E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, que Éfeso é na Turquia, Então ele saiu dali e foi para essa cidade de Éfeso, e achou ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João, que João tinha batizado para o arrependimento, tá? E aí Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então, nesse primeiro momento aqui, na descrição do capítulo 19, está falando exatamente sobre esse fato, que havia ali alguns homens tementes a Deus, tá? Alguns discípulos, chamados como discípulos,
batizados no batismo de João, no batismo de arrependimento, e que não tinham recebido a Cristo, tá? E aí, quando então Paulo fala a respeito do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, e há uma manifestação de um poder, tá? Deles começarem a falar em outras línguas e também profetizando em nome do Senhor, tá? Então, houve uma manifestação espiritual, não foi, quer dizer, algo natural deles começarem a falar em línguas diferentes, né, do grego, né, do grego não, desculpa, né, do turco, né, ou não sei que palavra que era lá, se era, bom, a linguagem deles lá em Éfeso, tá? Então, enfim, e aí eles profetizavam, né, esses 12 homens, e aí, quer dizer, imagina 12 homens, tá? Assim como Jesus teve os seus 12, né? E aqueles 12 que revolucionaram o mundo, tá? Aliás, 11, mais o 12º que foi o próprio Paulo, né? Que foi chamado apóstolo, né? Fora do tempo, tá? E aqui também 12 homens. E no versículo seguinte, versículo 8, tá? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, o Paulo chegou na sinagoga e começou a falar das coisas de Deus, ali do reino de Deus. E como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Houve uma manifestação de poder de Deus com 12 homens, tá? E aquilo repercutiu na cidade e nas sinagogas. Então ele tinha liberdade para falar e ensinar a respeito do reino de Deus e ali fazer novos discípulos, tá? Mas no versículo 9 fala que alguns endureceram o coração e ao invés de receber o caminho, né, quando fala aqui falando mal do caminho, era como as pessoas, os cristãos eram chamados naquela época, né? Eles eram os do caminho, tá? Que eram os seguidores de Cristo Jesus, tá? E aí eles começaram a falar mal, e aí Paulo toma uma decisão e separa aqueles que creram, tá? Do resto da multidão e levou-os para uma escola, tá? De um certo homem que chamava-se Tirano, tá? Então, versículo 10 exatamente segue a sequência que ele passou 3 meses na sinagoga falando com aqueles homens. E eles brigando, contendendo por causa da religião judaica, religião cristã, essas coisas assim, né? Quando o Paulo, na verdade, estava falando do reino de Deus. E aí, quando ele separa os discípulos, ele fica naquela escola durante 2 anos. Tá? Então imagina, quer dizer, um ensino que Paulo deu para aqueles homens, tá? Ele não diz quantos homens aqui, né, que estavam nas sinagogas e que foram atrás de Paulo para ouvir os ensinos dele, né? Mas ele falou assim, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim judeus como gregos. Então, quando Paulo separou esses discípulos nessa escola do tirano, qual que era o desejo dele, né? Ele queria alcançar a Ásia inteira. Então ele fez uma escola de evangelistas, tá? É esse ponto aqui que nós estamos tratando também aqui, fazendo essa escola de evangelistas como na escola de tirano. Só que nós estamos aqui há 6 semanas, tá? Paulo, ele estava todos os dias durante 2 anos, tá? Então é muita coisa, tá? Aqui, muita bagagem, muito ensino, tá? Imagina que coisa espetacular, né? Imagina ouvir Paulo todos os dias 2 anos, tá? Uma vez por semana. 6 semanas, uma vez por semana, 6 semanas, tá? Ele aqui, tá? Durou 2 anos, essa escola, tá? E o objetivo era que a Ásia inteira fosse alcançada, tá? Então ele tinha um foco, tinha um destino, tinha um propósito de preparar homens que alcançassem aquelas multidões. Tá? Então, imagina, a Ásia é o maior continente do mundo, né? Então, a visão que Paulo tinha, o propósito que ele tinha, não era coisa pequena, né? Tá? E, olha só, não somente judeus, como ele entrava nas sinagogas, eu tinha comentado com vocês na última aula, que ele começou as viagens missionárias, ele fala assim, ele ia na sinagoga, entrava na cidade, ia na sinagoga, falava naquela sinagoga, aí os judeus aceitavam, os gentios aceitavam, que estavam lá.
Aí depois os judeus religiosos ficavam com ciúmes, vinham com inveja que tinha uma multidão que está sendo alcançada, e aí começavam a perseguir, como aqui também falaram mal do caminho, e aí então eles se separavam. Vocês não querem, agora eu vou para os gentios. Aí ele começava a pregar para os gentios da cidade, tá? E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Ele pegava judeus e pegava os gregos também. Estava lá em, né, gregos ou gentios, de maneira geral. Imagina, que não é a Ásia inteira que foi alcançada, né? E diz, no versículo número 11, e Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Tá? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tá? Então, quando nós estamos falando nas últimas aulas a respeito deste ministério evangelista, não é simplesmente pregar o evangelho, que aliás isso aí na primeira aula nós falamos a respeito disso, a ordem de Jesus Cristo para todos os discípulos, tá? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, tá? Lá em Marcos capítulo 16, verso 15. Então todos nós devemos pregar o evangelho, tá? Mas tem pessoas que têm um ministério específico e são usados com dons do Espírito Santo, como dons de curar, com milagres, tá? E isso estava acontecendo ali com aquela ação de Paulo, tá? Então, eles foram pregar para a Ásia inteira, mas a pregação não consistia simplesmente em pregar uma nova religião. Vamos supor hoje que a gente vai lá para a Ásia, tá? O que tem na Ásia? Tem países islâmicos, tá? Tem países ateus, né? E tem países budistas ou shintoístas, ou, né, tem aquelas religiões, aquelas religiões orientais ali, né? Então Japão, China, então, tudo assim tem essas coisas também. Agora imagina, a gente vai lá para quê? Para falar de uma nova religião, para falar em vez de falar de Buda, vamos falar de Jesus Cristo. Em vez de falar de Maomé, vamos falar de Jesus Cristo. Qual que é a diferença para eles? Tá? Simplesmente Jesus, no próprio islamismo, por exemplo, ele era um grande profeta, mas não é o profeta que eles seguem, né? Eles falam que Alá é Deus e Maomé que é o seu profeta, mas eles consideram Jesus, e no Alcorão fala a respeito de Jesus inclusive também, mas o foco é Maomé, né? O foco é servir o Deus Alá, né? Então, não é simplesmente uma pregação de uma nova religião, de uma nova doutrina, né? Como nós falamos até a respeito de Jesus Cristo, quando ele foi lá, ele expulsou demônios, ele curava os enfermos, e as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino que ele dava, mas não somente com a palavra de conhecimento, como quem ensinava com quem tem autoridade. Marcos 1 fala sobre isso. Mas também porque ele fala assim, mas que doutrina é essa que ele ordena que os espíritos do mundo saiam? Tá? Então, havia uma manifestação de poder sobrenatural. Tá? Então, isso aconteceu quando Paulo impôs as mãos sobre os 12 discípulos que estavam lá, e foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e profetizar, e também aqui, olha só, o poder de Paulo, o poder do Espírito Santo movendo através de Paulo, usava lenços, objetos pessoais, vestuários de Paulo, para que os demônios fossem expulsos. Então, era uma coisa que era sobrenatural. Imagina, Paulo não podia ir em tal lugar, mandava um lenço, uma blusa, um avental, sei lá o quê, e os demônios eram expulsos, ou pessoas enfermas eram curadas. Então, estamos falando de algo sobrenatural. E nós tínhamos visto, né, Pedro passava nas ruas, as pessoas deixavam enfermos nas calçadas, não sei se tinha calçada, para a sombra de Pedro se projetar os enfermos, tá? E as pessoas eram curadas. Então, não era a capacidade, a habilidade de Pedro falar, era o Espírito Santo que estava nele, que fluía da vida dele, a ponto de que o que ele falava era seguido dos sinais que Jesus falou. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Prega o evangelho e os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Então Marcos 16, 15 a 17, e depois fala que Jesus cooperava com os sinais. Tá? Então, confirmando a palavra pregada, Jesus fazia os sinais. Então, o sinal é de Deus. O milagre, a operação é de Deus, não vem de nós, tá? Nós profetizamos, nós falamos. Pedro foi lá com um paralítico na Porta Formosa, levanta, o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus Cristo e anda. Pegou ele pela mão e levantou, e o homem saiu pulando, tá? Temos exemplos que nós tínhamos visto nas outras aulas, tá? Aqui, uma manifestação de poder sobrenatural, porque não era nem a presença física de Paulo,
né? Como não era a presença de Pedro, também era a sombra do Pedro que curava, tá? Então, imagina esse revestimento de poder do Espírito Santo para que essas curas fossem realizadas, tá? E aqui, então imagina Paulo ensinando, e era um ensino que não era um ensino só de teoria, né? Fala assim, quando você for falar com um budista, aí você tem que falar isso, tá? Quando você for falar com um islâmico, fala isso, né? Então, não era essa questão, tá? Era uma pregação, sim, do evangelho, né? Da salvação, do plano de salvação de Deus, mas não é uma nova religião, né? É a vida de Deus, é o poder de Deus manifesto, tá? Então, é algo sobrenatural. Então, imagina, Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres, maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam, tá? Então, imagina esta unção, tá? Este mover. Agora, o que eu estou colocando aqui, agora, esse ponto eu acho bem interessante, que a gente lê esse texto aqui, a gente não, talvez não percebe muito bem o detalhe, tá? Quem é que levava os objetos, os lenços e aventais de Paulo? Os discípulos. Os discípulos? Eles estavam lá, agora imagina, tá? Então, a gente está falando aqui do poder do Espírito Santo, tá? Eu pego minha blusa aqui, entrego para você, Manache. Vou buscar. Vai buscar, Manache vai buscar. E vou curar essa menina aqui. Vai curar a menina lá. Aí ele vai lá com a blusa, Ó. e vai lá, Ô, Glória. Já abençoa, Vai lá. cura com a tua esposa. recebe a cura. Palavra Mas você- Devolve, tá frio. Tá frio. Tá tão ungido que eu não devolvo mais. Então, olha, então eu vou ficar até sem blusa agora, né? Então agora pensa uma coisa, tá? Eu, Paulo, ensinei para um discípulo que há poder no nome de Jesus Cristo, que é a unção do Espírito Santo que flui do nosso interior como rios de água viva, como Jesus Cristo disse, lá em João 7, 37 e 39. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, eu pego uma blusa, entrego para um discípulo e falo, vai lá e cura, vai lá e prega o evangelho, tá? Requer fé de quem pegou a blusa? Requer. E eu creio que ele curaria não levando a blusa também. Também, tá? Eu acho que poderia até ser nesse caminho. Mas foi a bengalinha dos discípulos aí, tá, né? pois é. Porque, coisa- de repente, por exemplo, aqueles que receberam o ensino, claro, imagina 2 anos recebendo o ensino. Sim. Tá? Então, era coisa séria, profunda, tá? Falando da salvação, do poder de Deus, coisa assim, de fluido interior. Agora, de repente podia ter alguma inquietação, alguma ansiedade, e se eu orar e não der certo, tal, né? Então aí entra essa questão da bengalinha, tá? Então tinha um objeto, porque Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, está escrito aqui no versículo 11, Atos 19, 11, tá? Então, se Paulo tinha um poder, então se ele dava um avental, uma blusa, um lenço, né? Então a pessoa fala assim, não, Paulo tem poder. O poder de Deus opera em Paulo. Vamos corrigir a frase, não é Paulo que tem poder. O poder do nome de Jesus Cristo, que Paulo professa, tem autoridade, né? Esse poder do nome de Jesus Cristo. Então a pessoa vai com o lenço, com o avental, e vai e impõe sobre o enfermo, e a enfermidade fugia, tá? Mas a pessoa que estava fazendo isso não era ela, tinha a bengalinha, mas ela tinha que ter um posicionamento de fé, né? Por causa que ela vai entrar na casa do enfermo. E não só entregar, né? Só É. levar. Eu acredito Porque que assim, tinha feito alguma oração. Tinha feito uma oração, Porque 2 aconteceu anos muito. aprendendo com o Paulo e não saber nem orar. Pois é, de com acordo certeza. que, assim, com a mesma fé, com a mesma visão do que a pregação que ele fazia para eles. Isso, era que, né? perfeito. Tá, Isso que então, só levava, né? o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O foco que eu estou dizendo agora, né? É que eles eram ensinados a uma aula prática, a uma prática daquilo, da fé que eles estavam declarando, tá?
A fé do nome de Jesus Cristo. Eles tinham um revestimento ali de autoridade e tinham que colocar à prova, tá? E se o objetivo era alcançar a Ásia inteira, como está no versículo 10, tá? Todos os habitantes da Ásia fossem alcançados com aquela salvação. Então imagina o que ele fez de treinamento, de ensino, de treinamento durante aqueles 2 anos, tá? Quer dizer, ele foi depois enviando os discípulos, então você vai lá para a Índia, você vai para a China, você vai para a Coreia, você vai para a Rússia, claro, falando dos nomes dos países atuais, né? Vai para Turquia, né? Vai para tudo quanto é lugar ali, né? Tá? Então, uma disseminação de um poder de Deus através de homens que foram levar, tá? Não foi Paulo que viajou a Ásia inteira, né? Ele enviou discípulos, tá? Que tinham essa autoridade ou foram treinados para exercitar aquela autoridade no nome de Jesus Cristo, mesmo usando uma bengalinha, né, de Paulo, né? Tá? Pastor, e tem nome desses 12 ainda? Não tem, não fala. Só tem menção aqui, mas aqui não é, nesse caso aqui são mais do que 12, né? Tá? Sim. Os 12 foram os primeiros, né? Que receberam o batismo do Espírito Santo. Daí depois, como ele ficou 2 anos lá. Aí ele falou, aí ele foi 3 meses na sinagoga, né? Depois do evento do batismo do Espírito Santo, aqueles 12, ele ficou 3 meses na sinagoga. Aí, como teve discussão religiosa, resistência, falando mal do caminho, ele separou os discípulos, né? Aí não são só os 12, né? São as pessoas que estavam ali, então mais, tá? Porque realmente 12 para distribuir para a Ásia inteira, né? É muita coisa. Fala que ele separou 12, eu achei que tivesse que ter o nome deles ali. Não, mas aqui não fala mesmo não, tá? E aí aconteceu isso, tá? Essa manifestação de poder. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? O que vocês recebem de ensino, de palavra, de oração, tá? É para multiplicar, né? É para alcançar onde a gente não alcança, tá? Então, cada um tem o seu lugar, tem o seu local de trabalho, tem a sua vizinhança, tem a sua família, tem pessoas do seu envolvimento, mas tem o mesmo poder, tem o mesmo mover do Espírito Santo, tem a mesma autoridade do nome de Jesus Cristo. Pode usar bengalinha? Pode não usar, tá? Mas sim, o fato é que isso manifesta o poder de Deus se alguém recebe, e Jesus falou em Mateus 10, de graça recebestes, de graça dai. Ele fala isso, né? Purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Então, a operação espiritual, o milagre é milagre, não é coisa qualquer, tá? Então, recebe e dá de graça, e prega o evangelho, tá? Então, é uma dinâmica, né, de crescimento, de expansão, e é uma coisa... Aí até eu vou pegar, porque eu falei que dá pra gente destrinchar uma série de coisas, né? Dentro dessa situação aqui, existem igrejas, por exemplo, que usam objetos, tá? Para vamos dizer assim, manifestar o poder, tá? Para entrar nas casas, tá? Então eu vou citar um exemplo, entendo, eu não vou nem criticar, dizer que está certo ou errado, tá? Mas eu estou falando desse ponto de vista aqui, pegar objetos de uso pessoal e levar para pessoas enfermas ou para pessoas endemoniadas. Então, vocês sabem, sem citar nome, sem conceito nenhum de crítica, tá? Mas tem igrejas que tem a água ungida. Então pega esse copo com água, põe em cima da televisão, não sei o que lá, vamos orar, depois você bebe a água ungida, tá? E tem pessoas que recebem cura com isso, tá? Ou, por exemplo, a flor ungida. Já viram isso, negócio da flor ungida também, né? Tá? E tem outros objetos, mas eu falo assim, a flor. Ou a flor ungida, tá? Orou pela flor, que tal também. A flor, o copo de água, ou qualquer outro objeto, o lenço de Paulo, não tinha um milagre no lenço. Não era a operação, não era o lenço milagroso, tá? A blusa, o objeto de Paulo, qualquer coisa que seja, ou uma flor ungida, tá? Mas de Jerusalém. A pedra de Jerusalém, não sei o que lá, a água do Rio Jordão, qualquer coisa que seja, né? Tá? Enfim, tá? Uma pessoa pode ter resistência para alguém que vai entregar um folheto, tá? Porque já está cansado de ver gente
insistindo na sua religião com folhetos, com livrinho, com coisas assim, tá? Literatura, qualquer coisa também. Mas se alguém vai na casa de alguém oferecer uma flor, tá? A princípio, né, não é nada religioso, tá? É um presente. Como nós fizemos aqui, né? Quando nós chegamos aqui no bairro Alto, nós fizemos um bolo, né? E fomos nas casas distribuindo bolo para as pessoas, né? Nas casas, vim dar um presente para você, vim trazer esse bolo para você tomar o café da manhã, né? Então, tá claro, não fizemos a unção do bolo, coisa desse tipo, para o milagre do bolo, para expulsar demônio, não fizemos nada disso. Simplesmente foi um meio de aproximação, foi uma estratégia de aproximação, de abrir uma oportunidade de simpatia, né, para envolvimento com as pessoas. Então foi isso que nós fizemos. E nós depois recebemos vários testemunhos de pessoas que comeram o bolo e que vieram para a igreja, contaram testemunho, coisas assim também, né? Vocês lembram desse fato, né, também, de uma pessoa lá que falou assim que não tinha nada para comer em casa, domingo de manhã, não tinha café da manhã, não tinha nada, a filha saiu para trabalhar, a mãe falou assim, olha, nós vamos orar e pedir que Deus, né? Aí a filha saiu para trabalhar, chegou um casal, acho que foi o Davi e a Rose que chegaram lá, se não me engano, tá? Vocês foram eles nesse caso, né? Se tiveram outros, né? E daí a pessoa recebeu o bolo. E ela nem comeu o bolo, comeu o bolo, ó, parte do bolo, porque tinha que esperar a filha voltar do trabalho e falou assim, olha, eu falei que Deus ia prover e tá aqui alguma coisa pra gente comer, né? Tá? Então a gente ouviu esse e outros testemunhos, né? Mas enfim, o que eu quero dizer agora, o foco não é esse, né? Mas claro, são estratégias de evangelismo, né? Quando você dá um presente para alguém, né? Quando você abre uma porta de simpatia, de fazer o bem, de cuidado, como nós temos, né, também o projeto Amor da Mamãe, leva uma banheira cheia de roupas de bebê, de fralda, tá? Então a pessoa que está ali carecendo, né, ela vai abrir a porta para receber um presente, para receber um suprimento de uma necessidade, para receber uma cesta básica, para receber uma roupa nessa época de frio, de inverno, tá? Então, atos de simpatia, atos de generosidade, abre o coração das pessoas, tá? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que a estratégia de usar uma flor ungida, de usar, sei lá, algum objeto desta forma, pode ser uma estratégia, tá? Não que a flor vai trazer o milagre, não que o lenço, o avental de Paulo trouxe o milagre, mas são oportunidades. Então, por isso eu estou dizendo assim, eu não critico, porque eu vejo que pode ser uma estratégia de sabedoria, de abertura para alcançar as pessoas, tá? No caso aqui, eu não sei como é que eles chegavam nas cidades, né? Claro que a estratégia que Jesus deu, vai numa cidade, escolhe uma casa, tá? E se houver um filho da paz ali naquela casa, então lá em Lucas 9, Lucas 10, Jesus dá ordem para os 12, depois para 70, fala assim, escolhe uma casa, aquela casa recebe vocês, fica naquela casa, ali vocês curam os enfermos, expulsam os demônios e pregam o reino de Deus, que o reino de Deus está chegando, tá? Então a mesma estratégia, com certeza, o Paulo ensinou para os discípulos naqueles 2 anos, tá? De estratégia de entrar na casa, de contar com a simpatia, né? De realmente operar com sinais, né? De cura, de milagres, expulsão de demônio, tá? E é isso que estava acontecendo. E eles estavam usando os objetos, tá? Então, a gente pode usar, não que o copo de água resolve, que a flor resolve, que o lenço resolve, então não é o amuleto. Tá? Às vezes as pessoas acabam usando mesmo como amuleto, né? Então não é isso, é o poder do nome de Jesus Cristo, mas podemos usar algumas estratégias, né? Para que os corações se abram. Esse é o foco que eu estou querendo dizer, tá? E a manifestação do poder foi tão tremenda, claro que nós temos até os dias de hoje, tem igreja cristã no Japão, na Coreia, tá? Lá nos confins da terra, lá da Ásia, tá? Tem pessoas que são cristãs. O evangelho chegou, naquela época, no primeiro século, chegou lá na Ásia, tá? O objetivo era que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor Jesus Cristo, judeus e gregos. Mas então, imagina, é uma visão extremamente grande, né? Paulo falou assim, eu quero a Ásia, tá? Não quero ganhar o bairro alto, eu quero a Ásia, tá? Eu quero a cidade inteira, eu quero o país inteiro, que todo mundo ouça quer dizer, o evangelista Paulo, tá? Ele tinha um ministério de evangelismo, tá? Ele
interrompeu as viagens missionárias dele, e esse é um ponto interessante, tá? Porque ele poderia multiplicar os evangelistas para a Ásia inteira ser alcançada. Então, ele interrompeu, ele estava fazendo viagens missionárias, ele foi enviado pela igreja de Antioquia, né? Ele e Barnabé, depois ele e Barnabé se separaram, né? Barnabé foi com Marcos, Paulo foi com Silas, né? Com Timóteo, né? Seguindo viagens também em outros lugares, e aí ele estabelecendo igrejas nas cidades, né? Mas então ele foi na cidade de Éfeso, na cidade de Corinto, na Galácia, né? Então nos lugares onde nós temos as cartas que ele escreveu depois, né? Enfim, em Roma depois ele foi, né? Todas as coisas, né? Então, ele fez uma estratégia, né? A respeito desse assunto de fazer uma multiplicação. Da mesma forma, Jesus, ele treinou 12, tá? E falou depois, vão por todo mundo e pregue o evangelho, tá? Antes, né, de Jesus dar essa ordem definitiva, antes de Jesus ser levado aos céus, né, ele fazia isso também. Ele, lá em Lucas 9, Lucas 10 que eu citei, ele pegava os discípulos, eles iam nas aldeias, nos vilarejos, nas cidades, em cada uma das cidades, pregando o evangelho dessa forma, com cura de enfermos, expulsão de demônios, e os lugares que depois ele foi, tá? Mas já houve uma preparação, né? E quando ele chegava, as pessoas já conheciam o poder do nome de Jesus Cristo e recebiam, e tinham grandes multidões, como praias, né? Gente lotada, né? As multidões seguindo Jesus, as multidões lá no Sermão do Monte, tá? Então as multidões, porque a repercussão de não uma nova doutrina, mas da vida de Deus, né? O poder de Deus manifesto foi expandido, tá? Como aqui também, nesse momento que Paulo com certeza usou essas estratégias fiéis daquilo que ele aprendeu, né? Dos evangelhos, né? Já que ele não teve contato direto com Jesus, como discípulo de Jesus, né? E aí, a sequência do texto diz assim, 13, Atos 19 e 13. É interessante essa parte. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então eles sabiam que não era o lenço, não era o avental, era o nome de Jesus Cristo que Paulo pregava, tá? A salvação está no nome de Jesus Cristo, tá? Então não é no objeto, tá? Nenhum objeto, tá? Mas enfim, e aí os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, tá? Então aí entra uma questão, né? Filho do pastor, tá? Lá, tá? 7 filhos do sacerdote, tá? O sacerdote judeu, ali, né? Da sinagoga. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dele todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, tá? Então, isso é muito sério, tá? Por quê? Até virou piada, né? Novela, tá? Eu acho que foi, né? Tá? O sangue de Jesus tem poder, tá? É um dito popular, tá? Crentez, né? Tá? De o sangue de Jesus tem poder, ou em nome de Jesus Cristo, tal, né? Mas aqui eram filhos do sumo sacerdote, usaram o nome de Jesus Cristo e eles apanharam, tá? Foram feridos, tá? E desnudos, tá? E tiveram que fugir, tá? Usando o nome de Jesus, tá? Qual é a diferença? O que aconteceu? O nome de Jesus não tem poder? Caramba, tá? O que acontece que o nome de Jesus Cristo não funcionou? Ele fala que eles não estavam andando na verdade. Não estavam andando na verdade, né? Isso não, também. ele fala que exorcistas ambulantes, né? É o que praticavam magia ou coisa semelhante, não tinha nada de crer. Eles não tinham autoridade nenhuma ali. Não, sem autoridade. Não eram... Então não é uma palavrinha mágica, tá? Então, aí... qualquer um. É o governo. Aí entra isso, exatamente. Aí eu queria, para exemplificar isso, né, exatamente, né? Eu vou voltar aqui em Atos 19, mas em Mateus 12, versículos 22 a 30,
tá? Conta uma história, tá, de um endemoniado cego e mudo que levaram para Jesus e ele o curou, de modo que o cego e mudo falava e via. E a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aí agora o 28, Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então logo é chegado a vós o reino de Deus. Tá? Então essa é a diferença. Tá? E como pode entrar na casa do homem valente, contar os seus bens, para ele não manietar o valente, saqueando então toda a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem não é comigo ajunta e espalha. Esse é o texto de Mateus 12, 22 a 30. Tá? Então o que está acontecendo? O próprio Jesus Cristo, tá, para expulsar os demônios, tá, ele fala assim, expulso em meu nome, né? Ou expulso em nome de Jesus Cristo. Não, ele era Jesus. Tá? Assim, ele simplesmente ordenava, né? Ordenava os demônios: sai desse homem, e o demônio saía, tá? Mas ele fala que ele expulsava pelo Espírito de Deus, tá? Então ele tinha uma autoridade que ele recebeu. Ele, homem esvaziado de Deus, recebeu a autoridade do Espírito Santo quando ele foi batizado por João Batista, tá? Então, ele começou o ministério depois de receber o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele, homem esvaziado de Deus. Por isso que eu estou falando assim. Então, ele expulsava o demônio, fazia milagres, não era porque ele era Deus. É porque ele era cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo fluía do seu interior, tá? Então, não era mais... não ia falar do negócio de Paulo, né? Mas não é Paulo que vivia, mas Cristo que vivia em Paulo, tá? Então, ele era um homem cheio do Espírito Santo, fazia os sinais... Como Pedro fazia os sinais, as coisas aconteciam porque eles se esvaziavam de si mesmos, né, e se enchiam do Espírito Santo. Então, e por isso que Jesus falou, João 14, 12, que aqueles que crerem nele fariam as mesmas coisas que ele fez e outras maiores poderiam fazer. Tá? Então, a gente fala assim: mas Jesus fez porque ele era Jesus, porque ele era Deus. Não, ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Tá? Mas ele ficou sem pecado. Tá? E ele tinha 100% de enchimento do Espírito Santo. Então ele tinha 0 de carne, ele não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade de Deus. A nossa dificuldade é que a gente faz do nosso jeito, da nossa vontade. A gente faz muito na carne e pouco no Espírito. Né? Então por isso que a palavra fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, lá em Efésios 5. Né? Então a gente tem que se encher, se revestir do poder do alto, se revestir da armadura de Deus, tá? Para não mais nós, mas o Espírito de Deus poder fluir, né, em nós, né? Então, a 2 Coríntios 4 fala que nós somos vasos de barro e a glória é de Deus, tá? Nós simplesmente somos vasos, né, que transportam o óleo do Espírito Santo para o Espírito Santo fluir e então os sinais, os prodígios, as maravilhas vão fazer. E aqui é um sinal exatamente disso. Não adianta ser filho do sumo sacerdote, não adianta usar o nome de Jesus Cristo se não tem o Espírito de Deus, tá? Porque tem que ser pelo Espírito de Deus, como Jesus dependeu do Espírito Santo de Deus, né? E isso, então não é a palavrinha mágica. O nome de Jesus tem poder, ele tem poder, mas quem vai usar esse nome de poder tem que estar na posição de autoridade, na vida, na comunhão com o Espírito Santo, tá? Essa é a diferença, né, pastor? Que muitos cristãos hoje, em vez de orar pelas suas causas, pedem para as outras pessoas porque elas sabem que elas não têm poder, mas elas não vivem um evangelho de Cristo mesmo, que é a comunhão com Deus. Sim, né? exato. E daí vê outras pessoas fazendo coisas, aí acha que a oração da pessoa vai resolver. Isso, tá? Até nesse exemplo, né, falando sobre essa situação que você falou, Martin, tem aquele exemplo que nós falamos, né, daquele Simão, né, o mágico, né, Elimas, o mágico, né, que ele viu o poder manifesto e ele falou assim, ele queria comprar, né, e Pedro e João falaram assim: não, usa o seu dinheiro para perdição, você não vai adquirir com dinheiro o poder de Deus, tá? Então, né, aí ele pede misericórdia, ora por mim também, tá? Por causa que ele, assim, eu estou em pecado, né? Então, essa posição que tem ali, tá? Dele ali. Isso é em Atos capítulo 8, tá?
que é o... Deixa eu ver o nome do homem, se é o Elimas, tá? Ou se é... Simão, eu falei Simão, né? O Simão, tá? Atos 8, 9, tá? E aí depois, 14 a 24, tá? Ele pede misericórdia, né? Porque ele estava em pecado, né? Ele falou assim, seu dinheiro seja para ti para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, tá? Você não tem parte nem sorte nessa palavra, teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o seu pensamento do seu coração, tá? E aí ele falou assim, orai por vós por mim ao Senhor, tá? Para que nada do que disseste venha sobre mim, tá? Então é Simão, tá? Que queria comprar o poder de Deus. Então não é comprado, né? Não é por herança de ser filho do pastor, do filho do sacerdote, filho do profeta, não interessa nada. É vida pessoal com o Espírito Santo, tá? É ser cheio do Espírito Santo. E isso, é claro, se a pessoa tem um chamado ministerial para ser evangelista, tá? O Espírito Santo, ele tem que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Ele tem que ter uma palavra que o Espírito Santo vai saber, dá para ele. Essa palavra de sabedoria, Paulo falou assim, olha, eu vim anunciar o Deus que vocês estão falando ali, ó, aquele Deus desconhecido, vocês não sabem o que é esse que eu estou falando, é o Deus que criou todas as coisas, tá? Então ele tinha uma palavra de sabedoria para perceber o ambiente, para usar da cultura grega, né, lá em Atenas e manifestar o poder de Deus, né? Como em outras ocasiões também, como aqui, ele fez o treinamento, a escola, né? A escola de evangelistas, né? Ali para a gente percebe toda a diferença, né, pastor? Quando a pessoa vai pregar o evangelho, vamos supor que você não conhece, mas você sente a diferença de uma pessoa que tem esse conhecimento quando vai falar de Jesus para você. Sim. Né? Porque a pessoa fala citando a própria palavra e aquela conversa vai fluindo, né? Parece que é outra pessoa falando um evangelho que você nunca viu na vida. Exatamente. E aí entra aquilo que os próprios judeus, né, que eu falei de Marcos 1, eles ficavam espantados com Jesus, maravilhados, porque ele falou assim, se ensina não como os escribas e os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Tá? Então, é uma pessoa que conhece Deus, que conhece a palavra de Deus, não é simplesmente estar lá repetindo a lei judaica ou os dogmas da religião, tá? É uma pessoa que tem uma vida com Deus e por isso transmite a vida de Deus, né? E isso faz diferença, tá? Dessa forma, né? Tá? Isso foi notório, né? Atos 19, voltando ali, Atos 19, 17. Depois daqueles 7 filhos do sumo sacerdote apanharem, tá? Usando o nome de Jesus Cristo e apanharem, tá? Isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu grande temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Não era o nome de Paulo que era engrandecido, tá? É o nome de Jesus, tá? Conjuros em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são, né? Quem bateu neles foi endemoniado. Foi endemoniado. Um endemoniado, um homem endemoniado bateu em 7, tá? Em 7 homens ali, tá? Que é o que diz ali, né, tá? E o nome de Jesus era engrandecido, tá? Então, aquilo, quer dizer, causou um temor, porque se nós, puxa, então a coisa não é brincadeira, é muito séria, tá? Por quê? Era endemoniado e bateu em 7, tá? Enquanto com a autoridade realmente do nome de Jesus Cristo, o demônio é expulso, tá? E as pessoas estavam sendo curadas ali também, tá? E aí diz, e muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Então, quer dizer, eles vinham confessar os seus pecados. Viram que existe um mundo espiritual, existe uma atuação de demônios, tá? Existe um poder de Deus que vence o poder do mal, tá? E as pessoas então começaram a se quebrantar, né? E não precisa nem de pregar o evangelho. Quer dizer, a manifestação desse sinal, como nós falamos nas outras aulas, né? Curou a sogra de Pedro, a cidade inteira foi alcançada. Tá? Curou um endemoniado com a legião de demônios. Ele alcançou 10 cidades, os decápolis, tá? Então, atingiu o Levi, o Mateus, atingiu o Zaqueu, a cidade de Jericó inteira foi alcançada. Então, traz um impacto de vida numa pessoa que foi transformada, aquilo causa impacto, né? Então, esse aqui, na verdade, um endemoniado que deu pau em 7, entendeu? Criou um temor de Deus em todos aqueles homens, tá? E os homens vinham então confessando seus pecados, né? Apresentando-se diante ali de Paulo, ou dos discípulos de Paulo ali, tá? Que estava, tá? Confessando e publicando os seus feitos, tá? Vieram assim, olha, eu era isso, fazia aquilo, tarará, e vinham arrependidos, tá? E
Tanto é que, olha só o que diz aqui, versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas traziam seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil denários, ou 50 mil peças de prata. Como é que está aí na versão de vocês aí? 50 mil? 50 mil Denários, tá? Aqui o meu tem peças de prata, tá? Mas o denário, o que é o denário? Isso que eu estava fazendo a continha para lembrar direitinho. Denário é o salário de um dia, tá? Meu celular tá ali. Tá bom. Então é o salário de 50 mil dias. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, tá? Então 50 mil dias, tá? Aí eu fiz a conta. O salário mínimo é 1.100, tá? Eu sei a conta já. Tá? Eu sei o resultado nessa manhã. O salário é 1.100, tá? Então, trazendo para reais no Brasil, tá? Então 1.100 dividido por 30, dá quanto, Mainá? Já aí na conta? Então já faz aí. 36,66, tá? Então o salário de um dia é R$36, tá? Só que é 50 mil dias vezes 36,66. Dá 1.833 reais, tá? De livro, de dinheiro que custava os livros, tá? Agora, quanto custa um livro? Quanto custa o livro? Tá? Quanto custa um livro? Caro, né? Vamos colocar R$50? Pode ser. R$50? R$50. Mas quem comprava um livro é que tinha dinheiro ali, né? Foi isso, pera, vamos devagar, isso aí. 36.660. Então, vamos colocar um livro custando R$50 no Brasil. Isso. Tá? Vamos fazer assim, né? Cara, tem livro de 30, tem livro de 50, tem livro de... A média, né? Vamos lá, uma média de 50. Então, 36.600 livros, tá? Que eles queimaram, tá? Agora, quem tinha livro? A Martielli falou muito bem. Todo mundo tinha livro? Não, mas tinha dinheiro. Não tinha, ninguém tinha livro, tá? Até foi feito lá na Biblioteca de Alexandria, uma das maravilhas do mundo antigo, tá? Porque as pessoas não tinham acesso a livro, ninguém tinha como comprar livro. Aí tem uma livraria lá, né, a Biblioteca de Alexandria, as pessoas... Quer dizer, mas não é todo mundo tinha livro, tá? Então, agora, só que esses livros não eram livros comuns, né? Não era um livro de... Não tinha os romances, não tinha romance, antes disso também. Esses livros, olha só, esses livros eram livros de artes mágicas. Então, quem que usava livros de artes mágicas? Os magos, os bruxos, os satanistas. Estamos fazendo para coisa também. Então, será que, por exemplo, será que todo mundo tinha assim, olha, eu tenho 10 Bíblias, tá? Será que naquela época, 2.000 anos atrás, o dono do livro de artes mágicas, ele tinha mais de um livro, será? Com certeza. Será? Poderia ter. Cada um, será que... Eu acho que não. Porque não tinha tanta gente assim da grana lá, né? Não tinha gente da grana. Não, Bíblia. Eu tenho uma Bíblia. Eu preciso de 2 Bíblias? Não. Tá? Se eu vou aprender uma religião, tá? Ciências ocultas, a magia negra, sei lá o quê. Eu pego um livro. Como referência. A Bíblia como eu tenho uma Bíblia, tá? A Bíblia, nesse sentido que eu tô chegando, tá? Assim também, né? Então, eu não preciso ter mais uma Bíblia. Hoje eu tenho, né? Tá? A Bíblia, a versão tal, tradução tal, assim também, né? Mas naquela época não tinha essa história. Com certeza. Tá? Então o que eu quero dizer? Poucas editoras. Poucas pessoas com poder aquisitivo para comprar o livro, tá? Então o que eu quero dizer, assim, se um livro fosse R$50, nossa, tem? Então eram 36.600 pessoas, bruxos, líderes do satanismo que se converteram. Exorcistas ambulantes que tinham seus livros de artes mágicas e entregaram em praça pública para queimar, renunciando ao satanismo, à bruxaria, à magia. Mas também que queimou, né?
Queimou, mas não deu pra ninguém, né? Ó, não tô usando mais, então o livro de bruxaria que eu tenho aqui, a livro de magia negra que eu tenho. Tá? Mas você quer, você tem que querer. Então, não era isso. Eles queimaram, eles renunciaram ao satanismo ou à magia. É nesse sentido que eu estou dizendo assim. Então, agora, então vamos colocar assim, vamos colocar que cada um, tá? Tá bom, tem espaço. Então assim, eu quero dizer o seguinte, cada um tinha um livro, tá? Vamos colocar essa suposição, claro, não está escrito nada disso aqui, né? Uma suposição que cada um tinha um livro, cada um tinha uma bíblia satânica, tá? De magia, e se a soma era essa, tá? Então tinham 36 mil líderes do satanismo que renunciaram ao satanismo. Agora, quantas pessoas que eles influenciavam? Mais um monte, né? Mais um monte. Então, um líder tinha quantos seguidores? Quantos que eram as escolas, para não dizer, igrejas satânicas que eles lideravam? Tá? Tinham 10? Tinham 10? Tinham 50? Tinham 100 alunos? Qual é a influência desses líderes de magia sobre o povo? Sim, porque se os próprios filhos do sacerdote não conseguiram expulsar Isso. os demônios lá, imagina que eles livres iam fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, nada, né? Também, né? Tá? Então, e não era nem usar o nome de Jesus, né? Também não é isso que resolvia, tá? Então, o que eu quero dizer nessa forma, assim, o impacto da manifestação do poder de Deus foi estrondosa. Até porque, pastor, dá até para você imaginar que esses filhos ali eram praticamente líderes satânicos também. Porque se eles foram lá para expulsar, eles não eram qualquer pessoa para se expor lá. Mas não sei se como líder satânico, mas podia, como o homem era líder da sinagoga, era um principal dos judeus ali também, tá? Esse Seva, tá? Que diz ali, eles foram simplesmente ser religiosos judaicos, né? Não necessariamente que, eles foram até ser sinceros com Deus, né? Mas eles não tinham a vida do Espírito, né? Tá? Eles simplesmente eram filhos do sacerdote, ou que praticavam a sua religião, e não eram pessoas que tinham vida com Deus, né? Tá? Então não é a religião que salva, esse é o ponto, né? Não é a religião que salva. E depois piora isso, né? Que muito menos os satanistas, né? Muito menos aqueles que faziam artes mágicas, tá? Então, realmente eles viram um poder que realmente eles não exerciam, né? Que eles não podiam, tá? Então, e aí diz, né? No finalzinho, então assim. Porque ele fala, quem vocês que eu não conheço, né? Mas vocês quem são, né? Uhum. Isso, tá? E aí termina esse texto, né? No versículo 20, dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, quer dizer, o impacto foi intenso, tremendo, tá? De pessoas convertidas, e o objetivo de Paulo, quando ele estabeleceu a escola ali em Éfeso, tá? Essa escola desse tirano, na cidade de Éfeso, ele alcançou milhares ou milhões de pessoas, não sei quantos tinham na época lá, mas tinham milhares de pessoas ali que foram alcançadas, tá? E cumpridas essas coisas, depois de 2 anos, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e dizendo, depois eu vou para Roma, então tem que ir para Roma, tá? E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, tá? E aí, vou fechar aqui o assunto, né, dessa forma. Mas assim, eu quero fechar da seguinte maneira, né? O exercício do ministério de evangelista, tá? Depende de aprendizado, depende de conhecimento da palavra, tá? Que é o que Paulo fez durante aqueles 2 anos, tá? Então, claro que qualquer um pode testemunhar uma cura que recebeu, tá? A sogra de Pedro fez isso, o paralítico, o coxo, saiu andando e saltando no templo lá em Atos 3 e testemunhou de Jesus, né? Do milagre, do poder do nome de Jesus Cristo, tá? Então as pessoas podem pregar o evangelho, serem testemunhas do poder de Deus e muitas pessoas serem alcançadas. Agora, ministério, né? Chamado ministerial para evangelizar, para ser esse evangelista, depende de intimidade com Deus, né? Da unção do Espírito Santo, da presença, da intimidade do Espírito Santo na vida da pessoa, tá? Palavras de sabedoria, de discernimento, tá? Depende de conhecimento da palavra, que é o que Paulo fez durante aqueles 2 anos, tá? Então, existem homens e mulheres que são levantados por Deus como ministério, tá?
Mas, então, é um ministério de vida, um ministério de estudo, de conhecimento, e não estudo teórico, né? De um estudo prático, né? Que exercita, né? Esse poder de Deus, tá? Que ora pelos enfermos, entra nas casas, ora pelos enfermos, expulsa os demônios e a repercussão vem, tá? Então, mas com sabedoria, vou achar aquele homem que precisa ser alcançado, tá? Achei o Zaqueu, tá? Zaqueu, eu vou na tua casa, tá? Então, também, e outra coisa é isso, é ministério de proximidade, tá? A pregação para as multidões é uma consequência de um Zaqueu ser alcançado na casa dele, tá? De o próprio Paulo, né? Que foi visitado, ficou cego na conversão dele em Atos 9, né? Então um homem, Ananias, foi até na casa dele, onde ele estava, né? E aí orou por ele foi curado e ele começou a multiplicar, né? Um endemoniado alcançou 10 cidades. Então, é visão também, direção do Espírito Santo para quem vai ser alcançado. Quem é a pessoa-chave, tá? Quem é a pessoa que precisa ser tocada pelo poder de Deus, tá? E aí entra um exercício da intimidade, né? Então, aqui você está passando da escola de profetas, né? E aí eu estava contando, quando eu estava vindo para cá, para o Maynard, que o pregador falou assim, que ele recebeu ele estava orando e o Espírito Santo falou com ele assim: você vai encontrar um homem com uma criança com uma camisa xadrez no mercado, você vai falar com essa pessoa, né? E aí ele saiu de casa, foi lá no mercado e ficou esperando, cadê o homem com a camisa xadrez, né? Tá? Com a criança com a camisa xadrez. Não apareceu, foi para casa. Aí ele foi 5 vezes e não achou. Aí eu falei assim, coisa da minha cabeça, né? Por causa que, né? Isso também. Aí, né? Desistiu, né? Tá? Na semana seguinte, uma semana depois, ele entra no mercado. Tem o homem com aquela criança daquele jeito lá também. E aí ele pregou o evangelho para a pessoa, deu a palavra profética, assim por diante, tá? Então, nessa mesma forma, eu estou citando isso, né? Mas é o caso lá de Ananias, tá? Lá em Atos 9. O Espírito Santo fala para ele assim: vai na rua direita, entra na casa de um homem chamado Simão, que lá tem um homem chamado Saulo que está orando, tá? E ele viu em visão você chegando lá e falando, orando por ele para ele ser curado da cegueira, tá? Então, este mover desse homem, tá? Sensível à voz do Espírito Santo para fazer aquilo, ele fala assim, mas coisa da minha cabeça, imagina que eu vai ter lá, né? Ou o Cornélio em Atos 10 também, ele fala assim, olha, manda os homens lá na casa de Simão, o curtidor, na praia, lá em Jope, que vai ter um homem chamado Simão Pedro, que vai estar orando, sei lá, e se manda buscar ele, tá? Então, o Espírito Santo falou com Cornélio, né? O endereço onde o Pedro estava, tá? E aí Pedro foi até a casa do Cornélio e a família dele foi toda salva, familiares e amigos dele foram todos salvos, tá? Então, o Ananias também ouviu o Espírito Santo, foi até lá, encontrou com Saulo, orou por ele, e ele foi curado, e Saulo foi pregar o evangelho, tá? Então essa sensibilidade, isso é um treinamento, tá? Esses homens, claro, foram treinados também a usar objetos, né? Para abençoar as pessoas com curas, com libertações de demônios, tá? Mas essa sensibilidade ao Espírito Santo é uma coisa que é necessária, tá? Então é um exercício desse que nós temos que fazer, tá? De aprender a ouvir a voz de Deus, tá? Pastor, eu tive uma experiência exatamente parecida com essa no sábado. Eu fui levar os mantimentos que eu tinha arrecadado para a família que o sogro da minha irmã estava fazendo, daí eles já me convidaram para ir na igreja deles, no sábado, que era culto de jovens. Quando eu cheguei, eu vi uma moça lá, um casal, e eu senti que era para eu ir lá orar pelaquela moça. E aquilo, né, eu olhava e eu não conseguia tirar o olho dela. Parecia uma coisa que parecia um imã, assim. E aí eu fui lá e chamei ela pra orar. Eu comecei a orar e eu nem sei o que eu falei pra ela, porque o negócio foi tão poderoso, eu senti tanta presença de Deus que eu tentava falar e falava em línguas e tentava falar de novo e eu não conseguia falar pra ela. E eu fiz aquilo que Deus tinha me mandado fazer. Quando eu terminei, no final do culto, eles falaram que aquele casal que foi lá pra visitar não conhecia Jesus.
E eles aceitaram Jesus. Alguém fez depois de mim uma oração para eles aceitarem. Mas quando eu fiz a oração para ela, assim, logo no começo do culto, que eu chamei ela para orar, eu não perguntei se ela já conhecia Jesus. Porque eu acho que já estava tão acostumada que todo mundo ali já sempre visita aqui, é visitante da mesma denominação, mas de outras, né, de outras igrejas da mesma, eu imaginei que fosse alguém que já conhecesse a palavra, né? E não era. Não era. A palavra. E ela começou a chorar e chorar e chorar. E aí, depois no final, eles falaram que eles tinham aceitado Jesus. Que bem. O casal, eles foram sozinhos, o casal, lá na igreja. Bom, foram impactados justamente. Então, essa manifestação de poder, né, ultrapassa, mas quem não me conhece, como é que está falando essas coisas? Ou, né, então, a revelação, tá? Então, palavras de conhecimento, tá? Então, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo, né, o dom de conhecimento, né, de saber falar segredos e propósitos do coração, né, mistérios, né, que a pessoa tem só entre ela e Deus e de repente vem alguém e fala exatamente aquilo, tá? Então, esses dons, dom de conhecimento, né, dom de curar, dom de conhecimento, milagres, dentro dos dons lá do Espírito Santo, né, de 1 Coríntios 12, muitas vezes são usados, né, o Espírito Santo derrama aquele dom para tocar naquela pessoa e aquela pessoa ser alcançada com uma palavra de salvação, tá? Porque ela vê que, poxa, a pessoa não sabe nada de mim, nunca me viu na frente, como é que veio falar tal coisa a respeito disso, tá? E aí nesses treinamentos, né, que provavelmente Paulo deve ter feito de alguma maneira lá para enviar os discípulos lá para toda a Ásia, na Bethel e outras escolas de evangelismo, né, ou escolas de profetas, eles fazem esse exercício, né, assim, ora e pede para o Espírito Santo te falar uma palavra para uma determinada pessoa, tá? Como palavra de conhecimento, tá? Então a pessoa não conhece e aí de repente o Espírito Santo mostra alguém e dá uma palavra para falar com aquela pessoa, como você teve nesse sábado, né? Tá bem isso aí mesmo. Então, e o mais engraçado, pastor, que depois que eu terminei de orar para ela, quando começou a palavra que eu dei para Marta na sexta-feira foi a mesma que eles pregaram no sábado. Aí eu falei pra minha irmã, Sheila, o Espírito Santo falou comigo essa palavra ontem. Ela, capaz, você tá aqui, ó, porque eu não apaguei a conversa com a Marta, eu bati foto da palavra que era a mesma. Então. E aí teve uma hora que o Espírito Santo também me tocou para falar pra minha irmã que Deus estava com saudade de ouvir ela orando em línguas. Eu falei, não sei, mas Deus está me falando que ele está com saudade de te ouvir orando em línguas. Aí na hora eu comecei a orar em línguas e pus a mão nela assim e fui tentar falar e falava em línguas, só que na minha mente era como se eu estivesse falando para ela isso, que era para ela orar em línguas, eu não consegui falar. Eu falei em línguas, eu acho. Não sei. Eu acho que eu falei em línguas, mas eu tive entendimento que eu estava falando aquilo. Não sei se ela entendeu, né? Acho que não. Eu fiquei assim, eu queria falar isso aí. Então, esse exemplo que eu citei, né, de Cornélio, tá? De Ananias, tá? E outros também, né? O Espírito Santo traz revelação, às vezes, ou uma palavra de conhecimento, um direcionamento, e depende dessa sensibilidade da pessoa ao Espírito Santo, dessa intimidade com o Espírito Santo, de ouvir e saber discernir a voz do Espírito, tá? E aí entra, como eu citei esse exemplo lá desse pregador, né, falando ir no mercado e encontrar um homem lá e outro de camisa de xadrez, etc e tal, né? Às vezes acontece exatamente isso, né? Então nessas escolas, né, de profetas, né, ou de evangelismo, eles falam assim, eles têm treinamentos, né, treinamentos na rua. Eu e a Kelsey estivemos lá no Descend School, né, tá em São Paulo, né, que era exatamente, o Descend era o envio, né, a escola do envio de evangelismo, isso antes da pandemia, né, que aconteceu. Nós fomos lá em janeiro, né, janeiro de 2020, né, nós fomos lá no São Paulo, né, e no treinamento era isso mesmo, como faz lá na Bethel, né, ora para o Espírito Santo te dar uma palavra de conhecimento, tá? Ou então, que o Espírito Santo mostre para você uma pessoa, né, que você vai alcançar, que você vai evangelizar, né? E eles fazem alguns treinamentos nas ruas, assim também, e tem um treinamento que chama Caça ao Tesouro, né? Vocês já ouviram isso, né? Tá? Esse Caça ao Tesouro. O que é? Assim, você vai orar e Deus vai mostrar uma pessoa, você vai ter uma visão de uma pessoa
uma pessoa vestida com uma blusa amarela e com calça roxa, entendeu? Assim também, tá? Aí as pessoas saem da escola, né? E vai pra rua e vai achar, é a caça ao tesouro. Eu vou achar aquela pessoa que eu tive revelação, como essa situação aqui de Cornélio, como a situação lá de Ananias, tá? Então, eles fazem esse treinamento. E acha a pessoa, tá? Vai achar uma pessoa de cabelo roxo lá, pintado de cabelo roxo, não sei o que lá, então as coisas também. Então, o Espírito Santo mostra para as pessoas, e as pessoas vão à caça do tesouro, que é aquele tesouro lá que eles vão trazer para o reino de Deus, né? Então, assim, qual que é o exercício? O exercício é aprender a ouvir a voz de Deus, tá? E aí, ou então de repente tá na rua e aí vê uma pessoa e fala assim, essa pessoa tá com uma dor no joelho, tá com não sei o que lá, então já tem a palavra de conhecimento ou da ansiedade, porque brigou em casa, não sei o que lá, de repente tem uma revelação com essa palavra de conhecimento do que a pessoa está passando. E a pessoa vai lá e fala, você está sentindo tal coisa? Você está, né? E conta a história da pessoa por revelação do Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim, como você sabe? Né? Quer dizer, então desarma a pessoa, né? Como eu falei da flor, ou como eu falei de qualquer outra coisa, tá? Estratégias, ferramentas que são usadas como evangelismo, né? De quebrar a pessoa, porque a pessoa fala assim, isso não pode ser humano. Entendeu? Isso é sobrenatural, isso é de Deus, né? Não é possível que a pessoa tenha um conhecimento disso, tá? E até nesse sentido aqui, nesse texto de Atos 19, né? Os líderes de artes mágicas reconheceram que tinha um poder superior e queimaram os livros, tá? Porque o poder de Deus é soberano, tá? E é a salvação que tem no nome de Jesus Cristo, tá? Então, eu quero encerrar a aula agora dizendo dessa forma que cada um de nós tenha a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tá? E Jesus falou para Nicodemos, né? O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz e não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Então, ser nascido do Espírito é ouvir a voz do vento, tá? Não sei para onde vai, não sei para onde eu vou, mas o Espírito Santo vai me conduzir até essa pessoa, essa palavra, e aí dá uma palavra profética, dá uma palavra de revelação, de entendimento espiritual, de revelação, assim, de conhecimento, e a pessoa é impactada, ou de repente entra na casa, ora pelos enfermos, expulsa os demônios, aquele poder, né, de Deus é manifesto, e o nome de Jesus Cristo é glorificado. E pessoas se rendem a Jesus, não porque estão pregando uma nova religião, mas porque estamos expandindo, fluindo do nosso interior o Espírito Santo, tá? Então fica inigualável com outras religiões, com poderes das trevas, tá? As artes mágicas vão cair por terra, todo engano do inimigo vai cair por terra e vai prevalecer a salvação pela palavra de Cristo e vidas vão ser alcançadas. E assim, imagina, se a Ásia inteira foi alcançada, né, com esse impacto, tá? E repercutiu até os dias de hoje, também nós podemos ser usados, tendo o chamado ministerial, ou usados também, não depende de ter ministério, mas tem pessoas que têm chamado específico, tá? E com a sabedoria de fazer discípulos, né? Também, né? Que é o que Paulo fez aqui, né? Então ele falou assim, eu não vou alcançar a Ásia inteira sozinho, não tem como, né? Viajar a Ásia inteira, mas eu posso enviar, eu posso treinar pessoas, capacitar para que essas pessoas possam multiplicar o poder de Deus, né? E a palavra da salvação. Amém? Amém. Então assim nós encerramos, eu quero orar, tá? E na próxima semana, tá? Vamos dar sequência falando agora sobre o ministério de pastores, tá? Pastores, tá? Então, vamos seguir na sequência de Efésios 4:11, né? Dos 5 ministérios, tá? Então, a sequência serão os pastores, tá? É capaz de Marnardinho, não sei se o Marnardinho está querendo fugir dessa aula, né, Marcos? Mas amém, vamos orar então. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus conosco, porque a tua palavra é viva e eficaz e tem mudado histórias, mudado destinos, resgatado perdidos, pessoas enfermas são curadas, pessoas endemoniadas são libertas, famílias são alcançadas. Então nós pedimos, ó Deus, que neste tempo de restauração de todas as coisas, que o Senhor realmente permita-nos, ó Deus, ver e participar, ó Deus,
dessa manifestação do Teu Espírito Santo com poder e autoridade, com alcance de vidas, famílias benditas, alcançadas, salvas para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim como a Martiele foi usada pelo Espírito do Senhor para alcançar aquele casal, o Senhor coloque pessoas também no nosso caminho, para que possamos ser usados, ó Deus, e abençoadores de vidas para a glória do Teu nome, Senhor Deus, para que pessoas sejam libertas do império das trevas e também as artes mágicas, o engano, a mentira das trevas caia por terra e brilhe a Tua luz nas trevas. Ó Deus, expanda-se e venha o Teu reino sobre as nossas vidas, sobre esta geração, a começar nas nossas casas, nossas famílias, nos nossos locais de vizinhança ou de trabalho, que possamos ser luz deste mundo e sal desta terra, instrumento, Senhor Deus, para proclamar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz, e sermos então abençoadores, ó Deus, saindo a semear a semente da palavra, para que possam haver frutos, ó Deus, a 30, a 60, a 100 por um, milhares de pessoas nesta geração alcançadas, ó Deus, através de uma simples palavra, ó Deus, mas cheia de poder do Teu Espírito Santo. Então Deus, nos ajuda, Senhor Deus, nesta busca, nessa intimidade, nessa proximidade, para buscarmos o Senhor no lugar secreto, sermos cheios do Teu Espírito Santo na comunhão da igreja, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, e a graça de Deus seja manifesta na igreja, para que pela sabedoria do Senhor, pela multiforme sabedoria, ó Deus, os principados e potestades sejam envergonhados, e vidas sejam libertas e transportadas para o reino do Filho do Teu amor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Deus, ordena sobre nós, ó Deus, o derramar da Tua glória, do Teu Espírito Santo, profetizado para encher toda a carne nos últimos dias. Eis-nos aqui, Senhor Deus, queremos ser novas criaturas, cheios do Espírito Santo do Senhor, não mais nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós, para que nós possamos então realmente ser esta luz do mundo e sal desta terra, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Aqueles que têm ministérios de evangelistas, Senhor, sejam levantados. Ordena, Senhor Deus, para que haja uma grande colheita nessa geração, no mundo atribulado, amedrontado, debaixo dessa situação de pandemia, de crises financeiras, de desajustes, ó Deus, da família, ó Deus, da imposição das leis das trevas destruindo as famílias. Quebre todo jugo e vidas possam ser alcançadas para a salvação nesta geração, para a glória do nome do Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Toma o Teu lugar como Rei e Senhor das nossas vidas, e venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra, como o Senhor estabeleceu no céu. Assim eu peço sobre nós a Tua bênção, ó Deus, aqueles que têm ministério, aqueles que não têm ministério específico para isso, mas que possam ser também ousados, ó Deus, para abrirem as suas bocas ou expressarem através dos seus gestos, das suas atitudes, do seu amor, ó Deus, a vida de Cristo, para que muitos sejam alcançados e venha o Teu reino para a glória do Teu nome. Assim, é a minha oração e a minha gratidão. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que nós estamos aqui. Obrigado por esses que estão assistindo a aula. Obrigado por aqueles que estão sendo revestidos do poder do alto. Toma o Teu lugar como Senhor e cabeça da igreja. Assim, Deus, nós queremos sermos instrumento nas Tuas mãos e abençoar vidas, como, ó Deus, o Senhor nos chamou para resgatar, para alcançar, para que vidas sejam salvas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, clamo ao Senhor, desde já agradeço também que o Senhor é Deus conosco, Deus de graça e misericórdia, que tem nos alcançado e tem nos ensinado no caminho que nós devemos andar. Assim, louvado seja o nome do Senhor. Oro e agradeço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe vocês.